Boa tarde a todos. Hoje, dia 27 de julho de 2021, às 16 horas, vamos dar início, então, à apresentação de defesa de estágio da aluna Rafaela da Holt. De antemão, eu gostaria de agradecer a participação de todos os colegas, a coordenação de extensão, representada pela Lidiane, e a banca, representada pelo professor Marcos. Estão presentes, então, eu, a orientadora, professora Eliette da Rosa, professor Marcos André Noato, membro da banca, a coordenação de extensão, e a aluna Rafaela da Holt. Rafa, então tu tens aí em torno de 15 a 20 minutos para fazer sua apresentação, pode ficar bem calma, bem tranquila, tá bom? Bom, vamos lá então. Vixe, travou. Vamos ver. Bem tranquila, deixa o teu computador ele retornar, que daqui a pouco ele volta. Tomara, né? Sim, sim. Acho que agora foi. Isso, agora tá certinho. Ótimo, agora você colocou em modo de apresentação, bem tranquilo. Posso começar? Pode começar. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafaela Daralt Costa. Eu sou aluna do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul, no curso de Técnico Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. Eu estou aqui hoje para defender o meu relatório de estágio supervisionado, que foi realizado na área do cultivo e manejo da soja, com a orientação da professora doutora Eliette de Fátima Ferreira da Rosa, e que tem como banco o professor Dr. Marcos André Norato. A empresa onde foi realizado o estágio em questão é a Coagrisol, Cooperativa Agroindustrial. Ela fica situada em Mormaço, no Rio Grande do Sul, na Avenida Willibaldo Koenig. O período de realização do estágio foi do dia 6 de janeiro de 2020 a 5 de fevereiro de 2020, realizando-se em 184 horas. Teve como área de atuação, como eu já falei anteriormente, o cultivo e manejo da soja e como supervisor o engenheiro agrônomo Rogério Vinícius Mício. A história da Coagrisol, ela começa lá em setembro de 1969, quando um grupo de agricultores, que foram liderados pelo senhor Egídio Pederiva, eles se juntaram com o intuito de comprar em comum, industrializar, beneficiar, prestar assistência técnica, enfim, defender os interesses de quem fosse associado deles. Hoje em dia, a Coagrisol, ela conta com 19 unidades próprias e 10 unidades arrendadas, além da matriz em Soledade. Eles possuem sede administrativa, armazéns de insumos agrícolas, de defensivos agrícolas, possuem lojas agropecuárias, supermercado, possuem a parte de transporte, enfim. As imagens que vocês estão vendo são da unidade de Mormaço. Essa foto aqui fica o escritório e a loja agropecuária de Mormaço. Esse é o depósito de insumos agrícolas, de semente, adubo, enfim. E esse aqui é o depósito de defensivos agrícolas. Esse depósito, ele tem essa caixinha aqui, ó, ele tinha um telefone ali, e ele tem uma lista do lado com os números de emergência. Além disso, também tinha uma placa dizendo que apenas autorizados poderiam entrar com o uso de EPI, sendo esse EPI, no caso, uma máscara PFF2 com carvão ativado. E do outro lado não tem foto, mas tem um chuveiro e também tem uma torneira, para caso houvesse algum tipo de contato, a pessoa pudesse se limpar. A empresa, ela participa de todo o processo da produção. Ela vende sementes, ela presta assistência técnica, ela faz venda e armazenagem de insumos agrícolas e de defensivos. Aqui, inclusive, é a foto do interior do armazém de insumos. Ela tem lojas, ela também tem supermercado e faz a parte do transporte do produto final.
O estágio ele teve como objetivo acompanhar a assistência técnica que era prestada para os produtores de soja associados da cooperativa. Fazia isso visando principalmente o controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Além da identificação, também se acompanhou a recomendação e venda dos agroquímicos e adubos. As atividades desenvolvidas durante o estágio, elas foram realizadas em sua maioria durante o acompanhamento de visitas técnicas. Essas visitas elas eram feitas da seguinte forma: o departamento técnico da Coagrisol, os membros deles se deslocavam até a propriedade rural, lá eles entravam na lavoura e tiravam fotos, faziam um levantamento de praga, de doença, de daninha, faziam recomendação e colocavam tudo isso no aplicativo da empresa. Esse aplicativo ele gerava automaticamente um relatório e enviava para o produtor em questão. Agora eu vou começar a falar um pouquinho das situações que eu vi durante o período de estágio, começando pelas doenças. Antes de falar de fato das doenças que foram vistas, eu acho interessante eu explicar sobre o triângulo da doença, que são a interação de 3 fatores que fazem com que a doença possa de fato ocorrer. Os fatores são ambiente, hospedeiro e patógeno. Apenas se o ambiente for favorável, se o hospedeiro for suscetível e se de fato existir um patógeno, vai ocorrer a doença. E não houveram muitos casos de doença durante o estágio, porque uma das pontas do triângulo, né, que é o ambiente, não estava tão favorável, já que não tinha muita chuva. Então foram bem poucos os casos, mas as que foram vistas foram antracnose, a ferrugem asiática, oídio, podridão de plantas adultas por fitóftora e podridão vermelha da raiz, das quais eu vou falar das 3 primeiras que tiveram uma ocorrência maior ou então que são mais importantes. A antracnose, ela é uma doença fúngica. Ela ocorre quando a temperatura e a precipitação estão elevadas, ou seja, precisa de calor e precisa de umidade. Ela é disseminada por meio de sementes infectadas e deficiências nutricionais. E entre os danos da antracnose vão estar a necrose dos pecíolos, a mancha nas vagens e a queda delas. Inclusive, essa queda pode ser queda total, chegando a 100%, né? E a morte das plântulas, e também tem a mancha nas hastes das folhas, que é inclusive um sintoma bem característico, né? Que é bem fácil de ver que é antracnose de fato. Sobre o controle, as cultivares resistentes elas têm se mostrado ser o controle mais efetivo. Porém, fungos variam e com a variabilidade do fungo, o controle químico às vezes ele tem que ser introduzido. Durante o período de estágio, nos casos que foram vistos, o controle químico que era recomendado era o uso de Fox, que é um fungicida. Ele age de forma sistêmica e mesostêmica. Só que esse fungicida ele causava um pouco de receio nos produtores, porque existiam alguns casos de fitotoxicidade ligados a esse fungicida. A própria Bayer já falou sobre isso, né? A empresa do fungicida. E eles falaram que sobre como o clima acarretou isso, que estava um clima muito seco e não eram as condições ideais para passar o fungicida. Por isso, quando se recomendava esse fungicida, também se falava bastante para fazer a aplicação no final da tarde, que é quando tinham temperaturas mais amenas e quando depois ia vir um pouquinho de umidade do sereno, né? E aí ajudar um pouquinho na situação. A próxima doença sobre a qual eu vou falar é a ferrugem asiática. Também é uma doença fúngica e, inclusive, é uma das principais doenças da cultura da soja. Porém, no período de estágio foi visto só um caso. Quando a planta ela apresenta a ferrugem asiática, né, ela vai ter, nas folhas, ela vai ter pontuações castanho na parte de cima e na parte inferior da folha ela vai ter as urédias, que é onde ficam os uredosporos, que são a forma pelo qual o fungo se reproduz, se dissemina, né? E essas urédias, elas são pequenas verruguinhas, também é bem característico. O principal dano é a desfolha precoce, e por conta da variabilidade do fungo, não se tem... É um desafio criar cultivares resistentes.
Então, o que acaba se tornando mais viável é o uso de fungicidas. Durante o período de estágio, foi recomendado elatos e CIPs, que são um é de contato e o outro é sistêmico. E eles foram bastante recomendados juntos, inclusive é o posicionamento oficial da Syngenta, que era uma das empresas que trabalhavam com a Coagrisol. A próxima doença é o oídio, também é uma doença fúngica, né? E o parasita do oídio, ele é um parasita obrigatório, ou seja, ele precisa estar em um hospedeiro para conseguir completar o ciclo dele, né? Ele só vai conseguir atingir a maturidade e se reproduzir se ele estiver num hospedeiro. Ele também tem sintomas bem característicos, que é essa camada esbranquiçada, né? Que essa camada ela é formada por micélios e conídeos. Ela pode estar na planta inteira, na folha inteira, ou ela pode estar só umas partes mais arredondadinhas, assim, como nessa folha aqui, que está aqui atrás. O controle é feito por meio de cultivar resistente, cuidar com a época de semeadura e evitar semeadura muito tardia, e controle químico até o estágio fenológico R6. Sendo esse controle químico recomendado o Elatos e o Cipres, né? Os mesmos fungicidas recomendados para ferrugem asiática, que é um de contato e um sistêmico. Além das doenças, um outro problema que também foi bastante visto durante o período de estágio foram as plantas daninhas. E elas são plantas que acabam tendo bastante destaque porque elas podem causar efeitos diretos, como, por exemplo, a competição, que vai acarretar na perda de rendimento, e efeitos indiretos, porque elas podem ser, por exemplo, hospedeiros de doenças e hospedeiros de pragas, além de que elas também podem dificultar na hora da colheita, enfim. As plantas daninhas que foram vistas durante o período de estágio foram a beldroega, buva, capim-rabo de burro, horda de viola, guanchuma e leiteira, das quais eu vou falar sobre a buva e o capim-rabo de burro, que foram as principais. A buva, ela é uma planta daninha anual, que ela se dispersa por meio de sementes, e essas sementes elas vão germinar no outono e no inverno e vão encerrar o ciclo delas no verão. Ou seja, ela vai afetar tanto as culturas de inverno quanto as culturas de verão. Ela tem difícil controle, ela tem alta adaptabilidade, alta capacidade de produção e dispersão de sementes. Então, ela acaba sendo uma planta daninha, uma das principais plantas daninhas da soja. E acaba que ela tem bastante incidência de biótipos resistentes. Isso provavelmente por conta do uso excessivo em doses menores e de forma indiscriminada, que acabou selecionando os biótipos resistentes. Inclusive, esses biótipos são resistentes ao herbicida que é amplamente utilizado, que é o glifosato. Sempre se frisava sobre as plantas daninhas o manejo entre safra. Também se dizia sobre a buva que deveria usar herbicidas com ação residual para controlar esse banco de sementes, e geralmente se recomendava um sequencial de 2,4-D com glifosato, 2,4-D para a buva e o glifosato para as demais daninhas, no caso. A próxima daninha é o capim-rabo de burro, que é uma planta bem agressiva, que ele se instala rapidamente na área, assim, na área que ele se instala, ele toma rapidamente, inclusive tem uma foto, essa foto aqui, ó. Todas essas plantas aqui são capim-rabo de burro, então ele domina uma área muito fácil. Ele é um hospedeiro para pragas, principalmente percevejos, e ele é uma planta bem alta, então ele pode ficar bem alto, então acaba que o controle, depois que ele cresce, se torna bastante difícil. E durante o período de estágio sempre se frisou o manejo entre safra. Sempre se dizia aos produtores para retirar todas as plantas da lavoura, fosse de forma manual, nas áreas que são menores e que, enfim, tem menos incidência, ou fosse por meio da aração mesmo. Além disso, também se recomendava evitar o pousio e utilizar herbicidas nas plantas menores.
O último problema, né, encontrado nas lavouras, sobre o qual eu vou falar, vai ser as pragas. As pragas, elas são basicamente uma população de organismos que elas causam danos às plantas, produtos e subprodutos, seja por meio de literalmente comer, né, as folhas ou, enfim, os grãos, ou de outras formas, como a sucção da seiva e a transmissão de doenças. As pragas que foram vistas durante o período de estágio foram o ácaro vermelho, a lagarta das vagens, a lagarta elasmo, a lagarta falsa medideira, patriota, o percevejo marrom e o tamanduá da soja e o trips, dos quais eu vou falar sobre o ácaro vermelho, a lagarta falsa medideira e o trips, que foram as que tiveram maior incidência. O ácaro vermelho, ele possui um aparelho bucal em forma de estilete. Ele raspa a folha para poder se alimentar dos líquidos que vão extravasar da folha. Com isso, ele vai acabar tornando as folhas cloróticas e depois de um tempo elas vão acabar caindo. Essa foto aqui é um ácaro visto com o auxílio de uma lupa, só para esclarecer. E durante o período de estágio, a recomendação que se fazia para ácaros era produtos à base de abamectina, que agissem tanto por meio de contato quanto por meio da ingestão. Agora um pouco sobre a falsa medideira, né? A lagarta falsa medideira, ela é um inseto polífago, que ela ataca 73 plantas no Brasil. Ela vai atacar as folhas. Quando ela for mais novinha, ela vai só raspar e vai deixar as nervuras. Quando ela for mais velha, ela vai causar total desfolha. Ela vai comer realmente tudo. O controle, ele vai ser feito com o Nomote, que ele é um inseticida que vai inibir a síntese de quitina. Então, quando a lagarta for trocar de pele, ela não vai conseguir sintetizar o próprio exoesqueleto, que é feito de quitina, né? E além disso, também se utilizava o Intrepid, que ele vai agir acelerando a ecdise, e depois de um tempo as lagartas elas vão simplesmente parar de comer e vão acabar morrendo por inanição. E o trips, que é provavelmente a praga que foi mais vista durante o período. Existem várias espécies de trips que atacam a soja. Eles têm aparelho bucal raspador, então eles vão raspar as plantas. O principal sintoma vão ser manchas esbranquiçadas. Mais tarde, essas manchas elas vão evoluir para algumas cores mais escuras. Vai perder eficiência fotossintética. Com a raspagem também vai ocorrer perda de água e essa área raspada ela vai virar uma porta de entrada para agentes patogênicos. O controle recomendado durante o estágio era o uso de engeopleno, que é um inseticida sistêmico, que ele atua tanto por contato quanto por ingestão. Porém, ocorria algumas vezes de os produtores não quererem usar engeopleno por acabar sendo um produto um pouco mais caro. E nesse caso, também tinha os inseticidas Connect e Expedition, que eram recomendados caso o produtor não quisesse comprar um engeopleno. Além do levantamento de pragas, plantas daninhas e doenças e das recomendações, a gente também realizava outras práticas, como, por exemplo, a regulagem dos pulverizadores. Existe um estudo da BASF com o Instituto Deschen que diz que quando tu regula corretamente um pulverizador, tu vai estar economizando até 30% do que tu poderia estar gastando com mais insumos. E visando isso, era uma das práticas mais realizadas, toda semana, pelo menos uns 2 ou 3 pulverizadores eram regulados e eram feitos usando uma trena, um cronômetro, geralmente do celular mesmo, e um copo medidor. E era feito da seguinte forma: com a trena a gente marcava 50 metros e aí o produtor pegava o trator com o pulverizador, né? E ele andava esses 50 metros numa velocidade que ele usaria se ele tivesse, por exemplo, de fato aplicando um defensivo.
A gente cronometra o tempo que ele levou para fazer esses 50 metros. E aí depois, com o trator parado, a gente a gente abre os bicos, né? E coleta a vazão no tempo igual ao que ele levou para andar esses 50 metros. Faz isso umas 3 vezes para ter uma média, né? E aí depois a gente faz uma conta. A gente pega esses 50, dos 50 metros que andou, vezes o tamanho da barra, para dar área em metros quadrados. E aí faz, nessa quantia de metros quadrados foi tal vazão. Em 10 mil metros quadrados, que no caso é 1 hectare, qual seria a vazão? Aí a gente vê essa vazão que chegou, né? Se for abaixo do indicado, a gente aumenta, e se for acima, a gente abaixa, bem simples. Considerações finais. Durante o período de estágio, foi bastante notável a importância econômica da soja na região do Mormaço. Segundo o próprio IBGE, em 2007 já tinha 8.600 hectares de soja na cidade de Mormaço, o que é aproximadamente 58% da área total. E diante desse cenário tão grande, o trabalho da cooperativa ele se destaca, né? Porque a cooperativa ela participa de todo o processo de produção, além dos projetos sociais e ambientais que a cooperativa engaja, que, segundo o próprio site deles, acaba beneficiando direta ou indiretamente mais de 100 mil pessoas. No período de estágio, como eu falei bastante durante a apresentação, tinha uma condição climática bem atípica, né? Que era uma seca muito grande. Teve, acho que, um dia só que choveu durante o mês que eu estive lá. E com isso tinha uma uniformidade muito grande nas lavouras. Toda lavoura tinha trips e ácaro, poucas eram as lavouras que tinham de fato doenças, por exemplo. E nisso acabava se destacando os produtores que tinham um poder aquisitivo maior, porque eles investiam mais na lavoura, né? Eles tinham como investir em sistemas de irrigação, que esse sistema de irrigação que era bastante utilizado lá era o pivô, e eles acabavam criando uma circunstância mais favorável para o desenvolvimento da soja, e aí acarretava numa safra melhor, obviamente. E além disso, também se conclui que o estágio ele efetuou o objetivo de associar a teoria que foi adquirida na escola com a prática que foi vista, de fato, no estágio. E viver isso me deu muito mais segurança para poder, enfim, trabalhar na área. É isso. Obrigada, Rafaela, pela sua apresentação. Antes de passar a palavra ao professor Marcos, eu gostaria de saber se algum dos colegas, dos presentes, tem alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre o estágio da Rafaela. E, novamente, peço desculpas pelo barulho, tá? Isso vai acontecer com o professor Marcos também. Não? Então, eu passo agora a palavra ao professor Marcos. De antemão, eu gostaria de agradecer a sua participação, professor, e fique bem à vontade. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da professora Eliette e também da Rafaela, de fazer parte desse momento. É sempre um momento que o aluno faz uma espécie de reflexão, porque quando ele está escrevendo o relatório, ele acaba associando o que ele aprendeu no campus, o que ele aprendeu no estágio, e isso é bem interessante, porque a gente precisa fazer esses momentos de reflexão. Isso aumenta muito, digamos, um ganho muito grande, tanto a questão pessoal como profissional. E eu também coloco uma coisa bem interessante no estágio da Rafaela, porque na época eu trabalhava no setor de estágio, então a gente via que a maioria dos alunos faziam estágio próximo de casa ou na própria cidade, e já parabenizo você, Rafaela, e também alguns colegas seus, de tentarem fazer em um local distante, de se desafiar, porque não é fácil. É claro que é apenas um período pequeno do estágio, mas ele é sempre interessante, porque são novas experiências, são novas pessoas, novas culturas,
e com certeza fica o ganho, né? As pessoas também que você fez amizade lá, com certeza fica, isso é bem gratificante. Bom, sem muitas delongas, também peço desculpas pelo barulho, ele fica assim na nossa cabeça, dificulta um pouco pensar, né, professora? Mas faz parte, coisas do remoto, do ensino remoto. Bom, eu vou falar um pouquinho da tua apresentação, do teu relatório, e depois fazer algumas perguntas mais técnicas, mas pode ficar bem tranquila, pode ficar bem sossegada, são perguntas mais para entender um pouquinho da tua rotina lá, e também ter um ganho, né? Porque sempre existe uma troca de experiências. Todo ano a gente aprende muito. Não dá para dizer que você, quando você entra numa sala de aula ou quando você está dentro de uma atividade de ensino, você sai da mesma forma. Sempre tem um ganho. E a troca de experiências com os alunos, o ensino, enfim, é bem gratificante. Bom, na tua apresentação, eu gostei da forma como vocês montaram, foram objetivas, alternaram um pouco o texto com imagens, até fiquei bem curioso com relação à foto do ácaro vermelho, se é da tua autoria ou se você pegou da internet. É da minha autoria. É da tua autoria. Sim, o técnico que me levou naquele dia tinha sido o Pablo, que ele faz parte do departamento técnico da Coagrisol de Mormaço. E ele sempre carregava uma lupinha assim de colocar na câmera do celular. E aí naquele dia ele resolveu me mostrar como que seria ver ampliadamente, né, um ácaro vermelho. A gente só via os pontinhos vermelhos na folhinha, porque é muito pequeno. Daí Sim. ele me mostrou com a lupa. Ah, ótimo. Não, perfeito, porque nem na internet às vezes a gente encontra uma foto assim tão desenhada, o ácaro, e gostei muito quando você estava falando das tuas considerações finais, da tua apresentação, falando da influência do tempo. E realmente o profissional ele tem que estar muito ciente dessas condições climáticas para entender o ambiente, o sistema produtivo. Porque você falou menos problema com ferrugem asiática, mais problema com ácaro, mais problema com ídio, lagartas. Tudo isso são indicativos que não está faltando água, né? Então, existe todo um complexo de problemas fitossanitários que eles se intensificam nessas condições, né? Então, é interessante, não sei o que você vai fazer depois, mas dentro da profissão agrícola, a gente sempre tem que tentar levar um pouco disso, porque às vezes, dependendo dos manuais que a gente lê, parece uma coisa estática, o comportamento das pragas, o comportamento das doenças, mas tem que obedecer aquele triângulo que você mostrou lá no início, né, que existe uma relação. Eu acho bem, apesar de você não ter visto talvez alguns problemas que se tivesse uma condição normal, mas na verdade o estágio é interessante também por causa disso, você viu problemas, né? Talvez se tivesse tudo bonito, se todos os produtores estivessem no auge, com as plantas bonitinhas lá, talvez você não teria enxergado essas questões. Então, é bem interessante a forma como você fez a apresentação. Na parte do relatório, eu achei também bem escrito, você colocou também suas opiniões no relatório. Eu coloquei algumas considerações, tá? Criei alguns balãozinhos lá de comentários. Eu vou mandar, como eu não tenho teu contato, vou mandar para a professora, até para a professora dar uma olhadinha, para julgar o que vale a pena mudar, o que não vale a pena. Mas são questões de detalhe, alguma coisa de formatação, alguma coisa de inclusão de título, mais sugestões para melhoria do texto, mas pode ficar bem à vontade na conversa que você tiver com a professora de entender o que vale a pena mudar, o que não vale a pena mudar. Bom, e sobre as perguntas, a primeira coisa que eu gostaria de saber, eu não conheço Mormaço, mas conheço um pouquinho do Rogério, a gente teve algumas conversas na época e ele também tinha recepcionado alguns alunos nossos numa safra passada, mas eu não conheço muito a realidade lá. Se alguém perguntasse para você assim dessas diferenças que você notou em relação a Santa Catarina, sistema produtivo, e a realidade, cabeça do produtor,
enfim, o cenário que você presenciou lá comparado com a tua vivência, né? A tua vida aqui mais em Santa Catarina. Eu acho que, primeiramente, só de estar fazendo assim em soja já foi uma grande diferença para mim, porque eu sei que assim, que é uma cidade que tem basicamente banana e arroz. Tem um produtor ou outro que agora está começando a plantar soja. Então, quando eu cheguei lá e vi só tinha soja, eu olhava para um lado era soja, para o outro era soja. Eu já fiquei bem assustada, assim, já foi um choque. E eu não conhecia a realidade de como trabalhava numa cooperativa, né? Eu não sabia dessa parte do departamento técnico, eu não sabia que todo dia se ia para um campo, que era realmente assim, todo santo dia. A gente via pelo menos umas 4 ou 5 lavouras. Assim, era bem puxado. Eu acho que eu vi também que o produtor de soja tem, como é que eu vou explicar? Um maquinário maior, muitos deles tinham realmente bastante dinheiro, né? Tinham um poder aquisitivo maior. Mas assim, foi a primeira vez, por exemplo, que eu entrei, que eu acompanhei uma vez uma colheita de milho. Eu até nem coloquei no relatório, mas eu acompanhei. Foi assim a primeira vez que eu entrei num trator enorme, assim, e foi bem. Teve essas diferenças, assim, porque aqui realmente a gente não tem muito isso. Não tem muita soja, e os produtores de milho que tem não são tão grandes assim para ter esse maquinário tão novo, então foi basicamente isso. Não, ótima a tua análise, porque realmente a gente está em ambientes bem contrastantes, né? A gente tem aqui um cenário mais de agricultura familiar, de pequenas áreas, culturas bem específicas, e lá uma realidade de ter a soja, né? Que hoje em dia no país ela tem uma importância muito grande, e enfim, todo o maquinário ao redor disso. Você também falou um pouquinho, citou de empresas, e eu estou curioso para saber como que era a participação das empresas dentro da cooperativa. Existia um fluxo normal, natural delas dentro da cooperativa, ou não, era uma coisa mais distante, era mais com os produtores? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, tinha as empresas parceiras, acho que é disso que o professor está falando, né? Como, por exemplo, a Singenta, que era uma das maiores parceiras que tinha da Coagrisol. Então, tinha de 15 em 15 dias estava um representante comercial lá. O da Singenta, que era a Ju, foi a que eu tive mais contato. Ela estava lá bastante, sim. E aí, o que acontece é que, assim, se tem uma empresa que tem uma parceria maior, tu tem que vender os produtos dessa empresa. Então, por exemplo, o Elatos e o Cipres eram sempre a recomendação para doença, que são 2 fungicidas da Singenta. O Engeopleno, que era a recomendação para o Trips também, era um produto mais caro, mas era sempre o mais recomendado, porque eles tinham metas a bater com essa empresa, né? E aí funcionava dessa forma. Certo, não, é importante também saber sobre isso, porque para entender até que ponto, né, existia uma influência, e realmente existe, às vezes mais, outras vezes menos, mas é interessante saber como que funciona lá. Você também cita, em determinado momento do teu relatório, problemas de fitotoxicidade. Eu fiquei curioso, assim, sobre os casos que você viu, o que o profissional que estava te acompanhando disse, olha, pode ter sido em função disso, ou se tivesse trocado isso ia reduzir, ou é uma questão normal. Que você falasse um pouco sobre isso. Eu, assim, não vi nenhum caso, mas o que eu notei é que quando se recomendava o Fox, que é um fungicida, todo produtor ficava meio ressabiado, assim. Eles não queriam usar, porque diziam que na outra safra já tinha dado problema, enfim. O que o Rogério explicou foi realmente a mesma coisa que quando eu pesquisei, eu vi que era o posicionamento da própria Bayer, que é sobre o clima, que como foi aplicado em um momento muito quente, muito seco, acabou causando uma toxidez na planta. Só que por isso que sempre era instruído a passar no final da tarde, como eu falei ali, que tinha uma temperatura mais amena, logo ia vir de noite que ia ter o sereno, né? E daí ia ter uma certa umidade e não ia prejudicar a planta.
ótimo. Não, exatamente. Realmente existem alguns produtos mais agressivos, outros menos. Às vezes algum tipo de óleo, porque hoje em dia, eu acredito que seja também a realidade de lá, às vezes se mistura muitos produtos na calda e talvez ainda não tenha conhecimento suficiente para dizer esse aqui vai dar uma associação antagônica ou não, e pode gerar algum tipo de estresse na planta, e dependendo do tipo de estresse, pode gerar algum tipo de prejuízo, né? Mas são muitos fatores, né? A gente ainda está aprendendo muito isso, porque os profissionais, há pouco tempo, realmente, eles têm maior liberdade de indicar alguns tipos de mistura, né? E realmente a fitotoxicidade existe. Você fala também da associação de glifosato. Me pareceu uma coisa muito comum. Você disse, produto X, produto contato, sempre se associa a glifosato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É legal sempre estar utilizando um único produto? Existe algum tipo de pensamento da empresa com relação a, vamos reduzir o uso de glifosato, porque pode gerar algum tipo de problema? O que na tua visão, desse caso de sempre se associar com o glifosato para o controle de plantas daninhas? Existe um problema, né, que é porque quando tu usa sucessivamente um produto, raramente um produtor vai realmente acatar 100% o que tu tá falando e o que tá na bula do produto de fato. Então, ocorre de usar doses menores, de usar de forma indiscriminada, o tempo inteiro, e isso acaba auxiliando na seleção de biótipos resistentes, né? Aí, cada vez mais vai aparecer plantas daninhas com biótipos resistentes e aí, daqui a pouco, esse produto não vai mais funcionar, digamos assim. Exato. E a empresa tem alguma questão ela sabe disso, com certeza ela sabe disso, mas ela tem procurado algum outro tipo de produto para misturar, ou ela sabe disso, mas ela ainda não tem ferramentas o suficientes para fazer algo? Chegou a notar ou presenciar alguma coisa a respeito disso? Tinha bastante mistura ali, como eu falei no caso da buva, inclusive com um sequencial de 2,4-D, né? Só que era muito utilizado o glifosato. Inclusive era o ZAP, se eu não estou enganada, que é o nome comercial de um glifosato. E era sempre, assim, qualquer recomendação tinha glifosato no meio. Não, ótimo saber, porque realmente ainda esses casos, essas utilizações intensivas têm gerado problemas sérios, né? Quando antigamente o pessoal não tinha problema de ter a buva, um biótipo de buva com resistência a glifosato e 2,4-D, e hoje já existe, né? Já existe, então você vai reduzindo as possibilidades de controle. Claro que aqui a gente só está falando de químico, né? Existem outras formas também de você manejar controle de plantas daninhas, ou até mesmo a forma de espaçamento, a cobertura de solo. Você viu que em determinado momento, pelo menos na tua consideração, se disse que ficou mais evidente as diferenças entre produtores. E eu imagino que isso também vem em função do manejo do solo que eles utilizam, algum tipo de cobertura que eles usaram na entre-safra. Então, tudo isso vai fazendo uma cobertura de solo, gerando maior riqueza do solo para tentar passar por esses momentos de maior dificuldade. Claro que todo mundo sofre, mas existem algumas medidas para tentar atenuar, né? Então, é importante saber isso também. Outra questão aqui que você falou também da buva, você citou a buva como um grande problema. O capim rabo de burro também me chamou a atenção, que não é uma daninha muito popular para nós. Buva o pessoal até conhece, é muito comum, mas o rabo de burro talvez seja pelo nome, ou outra questão, não é tão comum dos produtores. Você entende que com o aumento das áreas aqui no sul, com a soja, porque existem algumas regiões, Jacinto começando a trabalhar com, ou mesmo Passo de Torres, trabalhando com soja, você entende que essa daninha também vai migrar aqui para nós? Ela tem alguma característica dela que favoreça a disseminação para cá? O que tu acredita que daninhas poderiam
ser problemas aqui também no Sul, como as que você viu no Rio Grande do Sul? Não sei te dizer se com certeza se ela vai de fato ser um problema aqui, né? Mas eu acredito que possa vir a ser, porque no Mormaço, na cidade que eu fiz estágio, ela não era uma daninha tão antiga assim, ela tinha chegado há pouco tempo. Na verdade, existia um caso ou outro antes, e tipo, naquele momento do estágio era o momento que ela estava mais. Acho que foi as 2 últimas safras, uma coisa assim, que ela estava cada vez mais uma planta mais agressiva, tanto que não tinha muito conhecimento ainda sobre o controle dela, que eu falei ali que sempre falavam para os produtores realmente tirar a planta da lavoura, e se falava bastante disso, que o manejo para o capim-rato de burra era manejo entre safra, de tu tirar a planta da lavoura, tu fazer aração, porque ela é uma planta muito agressiva, ela toma conta muito rápido e ela tem uma dispersão muito fácil, porque é por meio de sementes e com vento ou então com a colheita de uma outra cultura vai dispersando sementes e assim vai indo. Legal, legal. Você percebeu que, assim, na tua resposta, você citou várias questões, por exemplo, a influência do vento, o maquinário, que muitos produtores, eles também alugam o maquinário, pedem emprestado, em troca de serviço e tal. E ou mesmo a característica da planta, né? Você falou, elas produzem uma grande quantidade, se desloca. Tudo isso vai influenciando, né? É difícil da gente imaginar quais as daninhas vão ser problemáticas, mas a gente sabe que se for adotados os mesmos caminhos, né, a gente vai acabar selecionando também biótipos resistentes. Então é um problema que quem estiver trabalhando com essa cultura aqui também vai ter que pensar e considerar. E também uma pergunta que eu queria fazer sobre a regulagem. Você falou da regulagem de pulverizador e a gente tem um tipo de pulverizador aqui, que é um pulverizador mais simples. Quando você estava falando da regulagem, ficou bem claro, né? A dinâmica e realmente é dessa forma que acontece. Eu fiquei um pouco curioso na experiência que você teve, se foi algum tipo de pulverizador maior, que ele tinha algumas particularidades, se na hora que você falou, opa, para aumentar o volume de cauda só trabalha na pressão, ou se pensou também em trocar pontas, queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu vi bastante de muita coisa lá, né? Tinham bastante realidades diferentes, tinham produtores que tinham pulverizadores mais simples, que era, no caso, acoplado no trator, e tinha produtores que tinham pulverizadores autopropelidos, bem grandes, enfim. Geralmente, eu acredito que eles já devem ter, provavelmente, uma conversa com os engenheiros agrônomos e tal, que eles já tinham os bicos que eles utilizavam para certos defensivos. A gente só ia lá mesmo para arrumar a parte da vazão, que não é uma coisa que... É uma coisa simples, mas que geralmente os produtores não sabem calcular, não sabem como faz direito, assim, e aí eles chamavam o pessoal do departamento técnico, que era uma prática muito feita, eram uns 2, 3 por semana, pelo menos, assim, no mínimo. Não, que bom que você teve essa experiência, né? Porque às vezes para organizar algum tipo de prática com relação a isso é mais difícil, né? Não sei se chegou a ter isso também na disciplina de mecanização, mas que bom que você teve essas vivências de praticar essa regulagem, e realmente é o mais comum, né? Existe um determinado momento que você aumentar a pressão demais, você vai estar forçando um pouco a estrutura da ponta, do bico, e mesmo assim você ainda não vai ter atingido aquele número que você quer. E daí chega ao ponto de, opa, é o momento de trocar as pontas, né? Mas é que nem você falou, talvez eles já tinham um grupo específico de pontas que eles mais usavam. Claro que isso também tem cuidado, porque não é uma coisa, ponta não é eterna, ela tem que ser trocada, mas isso é bom a gente também ter essa percepção. E para finalizar, mais uma pergunta pessoal, porque às vezes a gente tem no relatório um pouco da reflexão sobre aspectos limitantes, sobre questões administrativas, por exemplo, a pessoa iniciou um trabalho lá, se você
imaginasse estar dentro da empresa, o que você tinha de sugestão para melhorar o trabalho deles? Essa é uma questão. E a outra, se dentro do teu estágio tu encontrou pontos limitantes que também você gostaria de compartilhar, que também é bom até para o setor de estágio, independente de eu estar lá, mas a Lidiane hoje na representação também acaba se abastecendo dessas informações até para repassar para os alunos que têm interesse de fazer lá. Eu acho que tinha muito pouco sobre manejo, assim, e tinha muito sobre agrotóxico. O tempo inteiro, todas as soluções era um agrotóxico para isso, um agrotóxico para aquilo, sabe? Tudo era muito nisso sempre batido nessa tecla. E eu achava isso um pouco estranho, porque pelo que a gente aprende no técnico, não é a única solução possível e às vezes nem é a melhor. E isso me deixou um pouco assim, mas eu acredito até que às vezes a própria mentalidade do produtor pode atrapalhar nisso, às vezes é o que ele realmente acha que é o que existe, é o que dá conta e é isso. E sobre as questões limitantes do estágio, eu acho que eu vou falar uma coisa que eu acho que todo mundo fala, é pouco tempo. É pouco tempo, mas também eu não tinha como ficar mais tempo porque foi nas férias. Então, foi uma escolha minha fazer entre o segundo e o terceiro ano, então eu não teria realmente como ficar mais tempo. Mas eu acredito que essa é a única questão limitante, porque eu adorei tudo sobre o meu estágio, eu adorei ir para um lugar novo, eu adorei as pessoas de lá, eu adorei a área que eu escolhi, tudo eu gostei muito, então... Que bom que você fez essa análise. E não abandone, eu não sei o que você vai fazer depois, mas não abandone essas convicções que você tem. Por exemplo, manejo integrado é uma coisa muito importante. E não é à toa que todos os professores falaram de manejo integrado. Apesar de, às vezes, no campo, a gente presenciar uma pendência, que a balança pesa mais para o agrotóxico, mas é justamente a esperança que a gente tem nas gerações novas, vocês que daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho, que aos poucos vão mudando um pouco isso. Depende, opa, quem sabe esse problema eu posso também utilizar alguma medida integrada para tentar reduzir ao longo do tempo. Hoje não é à toa os problemas com resistência, né? Porque realmente existe uma dependência muito grande. E a gente aposta muito na geração de vocês e as gerações que vão vir de ir mudando aos poucos esse cenário. Não é uma coisa que muda de um ano para o outro, mas é importante que você mantenha essas convicções, né, essa análise crítica de saber que realmente dentro do sistema produtivo, independente de ser lavoura ou outra coisa, tem que ter a resolução de problemas tem que ser de forma integrada. Bom, mas da minha parte era isso. Mais uma vez agradecer pela excelente apresentação, assim, ó, show de bola o trabalho que vocês fizeram, e também agradecer a professora, desejar sucesso para você na tua caminhada. O que você precisar da gente, pode ficar tranquila, pode ficar bem à vontade de solicitar, que a gente está aqui justamente para poder ajudar vocês no caminho que vocês vão seguir. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, Rafaela. Te agradeço, professor, pelas suas colocações. Com certeza nós vamos fazer as adequações, porque com certeza também são no sentido de melhorar ainda mais o trabalho da Rafaela. Eu fiquei aqui desse lado só acompanhando as discussões de vocês e o quão rica foi, né? E é tão bom participar de bancas assim, em que as discussões elas são técnicas, né? Isso agrega muito. Então, o meu agradecimento a vocês. Rafa, antes de eu fazer o fechamento, eu passo a palavra se você deseja fazer mais alguma colocação. Eu acho que eu quero fazer meus agradecimentos, né? Que, primeiramente, a minha família, que me apoiou muito, porque eu fui para um lugar longe, eles tiveram que investir muito nisso, e eles não pensaram duas vezes, me apoiaram, como sempre na vida. A professora Eliette, que me orientou, me deu todo suporte, apoio, não só durante o período de estágio, porque na escola também já me apoiou muito e aguentou meu surto, que eu tava morrendo de medo. E aos meus amigos que estão aqui presentes, que são muito importantes para mim e que me dão muito apoio. E o pessoal da Cogrisol, que não tá aqui,
mas que me ajudou demais. Eles foram uma segunda família, assim, me deixaram confortável, fizeram tudo que tivesse ao alcance deles para eu ter a melhor experiência possível. E além disso, a todos os professores, né, do instituto que me ajudaram muito, me deram muito conhecimento para eu não chegar lá de mão abanando. E ao professor Marcos, que fez colocações muito importantes, que levantou discussões interessantes e que topou participar disso, né? Muito obrigada. Obrigada, Rafaela. A Rafaela sempre muito criteriosa, né? Sempre extremamente perfeccionista. Isso, por um lado, é muito bom. Com certeza você vai ter sucesso na tua caminhada no que você escolher, porque desde sempre muito dedicada, é aquela aluna que busca o 10, né? A todo tempo, e pelo menos é essa, né? A experiência que eu tive, eu tenho certeza que com os demais professores também foi assim, e vai ter muito sucesso. Continue essa aluna dedicada, querida, que você tem um caminho lindo pela frente, tá? E faço das palavras do professor Marcos as minhas. O que vocês precisarem, contem sempre conosco e saibam que o Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul está sempre de portas abertas para vocês, né? Quando tudo isso passar, se Deus quiser, vamos nos ver, vamos trocar ideia, você vai comentar a respeito dessa nova fase que você está, né, que você vai viver, e tem uma coisa que a gente sempre comenta, né, você sempre vai precisar de um advogado, né, então, a gente já sabe que logo, logo teremos uma aluna nossa, né, e com certeza vai fazer muito sucesso. Tudo de bom, agradeço a participação de todos, deixar aqui um parênteses, né, legal que agora que finalizou a apresentação, a obra também finalizou, né? Rafa, eu vou pedir para você se retirar, assim como os demais, e também já peço aqui a coordenação de extensão, a Rafa, ela vai começar um curso superior já na segunda-feira, né, Rafa? Então, a gente vai tentar agilizar o mais breve possível, enviar toda a documentação para que você tenha a documentação necessária para encaminhar a sua universidade, tá? Desde já agradeço, tudo de bom a vocês.